Eu me tornei tudo aquilo que você abomina. Bato de frente, eu não sou só uma vítima. Não vou ser mais escravo, eu sou contra o Estado. Eu sou o próprio colapso do seu crânio fraco. Eu sou a favor do cidadão armado. Eu odeio ver peixe subindo em galho. Eu sou contra cotas, Petrobras é nossa. Então por que o combustível aqui é o mais caro? Com certeza o pior Hokage da história, sem dúvidas. Como sabemos, Hiruzen Sarutobi foi o terceiro Hokage da Aldeia da E foi o Folha filho e seu da poder puta. é indiscutível. O que muitos questionam é sobre o seu cargo como Hokage, às vezes dizendo até mesmo Não que ele vou foi o ver pior Boruto Hokage hoje de não, todos. Mas e aí? Será que isso é verdade? Hiruzen foi tão ruim quanto dizem? Foi. O primeiro motivo para dizerem que ele não foi um bom Hokage é sobre o fim do clã Uchiha. Mas as pessoas esquecem que a ideia inicial era que Shisui iria usar o Kotoamatsu Kami para aplicar uma ilusão na mente dos líderes dos Uchihas e impedir o avanço do golpe de estado em relação à Aldeia da Folha. Hiruzen estava de acordo com esse plano, porém Shisui acabou perdendo seu olho em uma batalha contra o Danzo, o que causou... Ou seja, primeiro ponto, Hiruzen, maldito ditador desgraçado, queria fazer um dos próprios Uchihas, criar um genjutsu para fazer todos os outros Uchihas viver numa ilusão. Qual é a diferença do Hiruzen pro Madara? Nenhuma. causou o fim da vida do jovem Uchiha, levando a estratégia por água abaixo. Segundo detalhe que esse velho desgraçado, o Danzo fazia o que queria e nunca era punido. Porque o Hiruzen só ficava fumando Então cachimbo. sobrou apenas o Itachi, que foi praticamente forçado por Danzo a eliminar o clã Uchiha. Hiruzen não estava de acordo com isso. Mesmo com esse clã apresentando ameaça para a Aldeia da Folha, querendo uma guerra civil, Hiruzen não queria eliminar nenhum deles e também não queria arruinar a vida de um jovem. Então ele propôs um tratado de paz para agradar os dois lados. Mas os dois conselheiros ficaram do lado do Danzo. Então Hiruzen ficou na desvantagem no debate, ficando 3 contra 1 na discussão. Ou seja, Hiruzen não tinha mais o que fazer. E mesmo assim ele ainda devia estar pensando em alguma coisa. Mas antes mesmo que ele terminasse de raciocinar, o Itachi aceitou a missão dada pelo Danzo a ele. Ele aceitou eliminar o seu próprio clã com a condição de poupar o seu irmão Sasuke. O clã foi eliminado e Hiruzen não foi o mandante, não foi o maior responsável. Ele só aceitou a decisão. Nessa parte eu nunca tinha parado para pensar, realmente. O Hiruzen foi contra e fez tudo que podia para evitar, mas se o Itachi estava de acordo, o Fugaku não queria conversa, o Danzo ficava insistindo e os senhores ali, esses velho maldito aqui, concordaram com o Danzo, o que o velho ia fazer mesmo? Né, eu não tinha visto por essa parte. Faz sentido. Mas antes mesmo que ele terminasse de raciocinar, o Itachi aceitou a missão dada pelo Danzo a ele. Ele aceitou eliminar o seu próprio clã com a condição de poupar o seu irmão Sasuke. O clã foi eliminado e Hiruzen não foi o mandante, não foi o maior responsável. Ele só aceitou a decisão do Itachi por um fator de respeito. O segundo motivo para considerarem ele um péssimo Hokage é sobre a impunidade com o Orochimaru. A gente sabe, Orochimaru foi o único aluno do Hiruzen que se tornou um criminoso, que sucumbiu ao mal. Quando Hiruzen descobriu isso, o Orochimaru era bonito, né? O esconderijo de seu ex-aluno, foi interrogar ele, esperava que fosse mudá-lo, mas Orochimaru não correspondeu com a expectativa. Hiruzen não teve sangue frio para atacar o seu ex-aluno preferido e acabou deixando ele escapar, mesmo sabendo que ele era o responsável por sequestrar diversas crianças e usá-las como cobaias para experimentos. Verdade. Isso foi sim um erro. Foi um momento em que puta. Hiruzen fraquejou como Hokage. Porém, foi um erro corrigido, já que anos depois o próprio Orochimaru atacou a Aldeia da Folha com o intuito de destruí-la, e Hiruzen, agindo como Hokage, defendeu a sua nação e deu sua vida em batalha e se sacrificou. Não foi corrigindo nada. Esse desgraçado destruiu, acabou com o exame Chunin, destruiu tudo. Por quê? Porque não foi parado antes por esse que era para cuidar da vila, deixou ele fugir, deixou ele sair, como deixou muita gente sair da vila sem nada acontecer. Hiruzen é um pau no cu. Ele ficou contra o Orochimaru, selando os braços dele. Ou seja, Hiruzen corrigiu seu próprio erro, pagando com a sua vida. O terceiro motivo para considerarem ele um Hokage horrível é sobre o fim do pai do Neji. Todos nós sabemos que o pai do Neji se sacrificou para salvar o seu irmão mais velho, mas não foi uma decisão do Hiruzen.
o seu irmão mais velho estava correndo risco de vida e caso ele não fosse eliminado, a aldeia da nuvem iria atacar a aldeia da folha e iria haver uma guerra. Então o pai do Neji, que era irmão gêmeo, acabou dando a sua vida para defender o seu irmão mais velho. E Hiruzen só aceitou a decisão do pai do Neji. Não foi uma decisão cruel ou um mandato do Hiruzen. Ah tá, mas o Neji tem a porra de um selo amaldiçoado na testa. Isso daí tá suave, uma criança, tá suave, sendo basicamente escravizado. Vocês lembram que o pai da Hinata fazia o Neji ficar com os olhos saindo pra fora, e o velho não fez nada. O quarto nada. motivo para considerarem ele tão ruim é sobre o pai do Kakashi. Nós sabíamos que o Sakumo Hatake era o canino branco, mais temido que os Sanins lendários, extremamente poderoso. Mas um dia ele falhou em uma missão porque ele preferiu abandonar as suas ordens para proteger os seus amigos que tinham sido sequestrados. Mas ele foi desprezado na aldeia da Folha por boa parte dos ninjas que chamavam ele de fracassado, de incompetente, de inútil, porque era uma missão muito importante. Não importa se é do clã, se é Hokage, ele tem que... E até mesmo as pessoas que ele salvou começaram... Coisa do clã. Olha o que vocês estão falando. Então quer dizer, tem uma aldeia de índio ali, digamos assim, né, matando uma criança. E daí quer dizer que o prefeito da cidade passa ali e fala, não, coisa deles, eu não vou me meter. Vocês estão de brincadeira comigo, né, velho? A tratá-lo com desprezo. Isso causou uma fraqueza mental, uma decadência do Sakumo como São ninja, pior que índios. o que levou a ele o fim de sua vida poucos meses depois. E muitos culpam o Hiruzen de certa forma, esse é o pior justamente por ele não ter feito nada para mudar a mente desses ninjas da aldeia da Folha. Mas eu acredito que ele não se meteu, porque tudo que ele poderia fazer seria obrigar esses ninjas a pararem de criticar o Sakumo. E isso seria uma forma de forçá-los a isso. E esses ninjas até poderiam aceitar, mas por ordens do Hokage. Como é que é? Porque mente desses ninjas da aldeia da Folha. Mas eu acredito que ele não se meteu, porque tudo que ele poderia fazer seria obrigar esses ninjas a pararem de criticar o Sakumo. E isso seria uma forma de forçá-los a isso. E esses ninjas até poderiam aceitar, mas por ordens do Hokage, e não por compaixão ao próprio pai do Kakashi. Então eles iriam nutrir até mesmo mais ciúmes e raiva dele por ele estar sendo protegido pelo Hokage, embora não demonstrassem isso. Então Hiruzen não deve ter se metido, justamente porque acreditava que Sakumo, tão poderoso quanto era, iria se virar sozinho. Olha que velho desgraçado, ele não se mete em nada. Ele não se mete em nada, o velho só fuma, mano, não ajuda em nada na aldeia. O velho só sabe fumar, o desgraçado. Não vou me meter, é melhor não me meter. Essa fraqueza. A resposta do Hiruzen pra tudo: entendo, eu acho melhor eu não me meter. Essa mental que ele teve. Outro grande motivo, e talvez o principal, é sobre a suposta falta de compaixão pelo Naruto e pelo Sasuke. Isso eu acho o maior absurdo de todos. Naruto e Sasuke se tornaram órfãos ainda muito jovens e cresceram solitários. Mas o que o Hiruzen poderia fazer? Ele não poderia adotar essas crianças, porque não ia mudar nada na situação delas. Hiruzen era o Hokage, trabalhava constantemente, era super ocupado, cheio de coisas pra fazer, papel pra assinar, missões pra dar. Ele mal pararia em casa. As crianças iriam viver isoladas assim como eles cresceram. Por que não faz a porra de um orfanato bem estruturado, velho maldito? E Hiruzen não iria mudar absolutamente nada. E você pode me dizer, mas tem várias cenas do Hiruzen andando pela aldeia, pintando quadros. Mas essas cenas estão fora de contexto. Todos os Hokages têm seus momentos de descanso. Por exemplo, a Tsunade, ela também era super ocupada, tinha muito papel para assinar, mas quando ela terminava, ela saía tomar alguma coisa, ela ia para uma casa de banho, etc. Hiruzen ia andar pela vila, ia falar com as crianças, ia pintar quadros no seu momento de lazer, mas não era toda hora que tinha isso. O problema é que o contexto foi mal encaixado e parecia que ele fazia só isso da vida e não trabalhava como Hokage, mas com certeza ele trabalhava. E nesses períodos de lazer que ele tinha, ele visitava os garotos. Tem cenas dele pescando com o Naruto, conversando com o Naruto, dele dando conselho pro Sasuke. Fora que os dois tiveram tudo que era suficiente e necessário para eles. Tiveram casa, tiveram comida, tinham pessoas protegendo eles de longe. Mas o tiveram Naruto... comida! aqueles miojinhos, mano.
Desculpa, velho, mas eu não vou dar dislike. Eu vou dar dislike sim. Por que eu vou dar dislike? Porque eu não concordo com o que ele tá falando, mas não vou hatear nos comentários, né? Naruto ainda assim cresceu desprezado, cresceu revoltado, poderia ter se tornado até um renegado. Bom, isso realmente é verdade, mas Naruto não se tornou isso justamente por conta do Iruka, que foi uma figura paterna muito grande pra ele, porque o Iruka também sofreu o que o Naruto sofreu. Ele também era zoado pelas crianças na academia ninja, ele também cresceu sem pai, sem mãe, e Iruka também era revoltado quando era menor. E ele só não se tornou alguém pior porque o Hiruzen foi quem foi lá dar apoio a ele, dar conselhos a ele e acalmar o seu coração. E depois de adulto, Iruka foi encorajado pelo próprio Hiruzen para criar uma ligação entre os dois. Então Hiruzen se importava sim com os dois, inclusive com o Naruto, que tantos dizem que ele não ligava pro moleque. E as pessoas também esquecem que Hiruzen foi o Hokage que por mais tempo governou, foram décadas. Ele começou a governar jovem e terminou já com quase 70 anos de idade. Em todo esse período, a Aldeia da Folha sempre foi estável, nunca teve uma crise financeira como a Aldeia da Névoa chegou a ter, por exemplo. E além do mais, a aldeia ganhou uma guerra ninja com liderança do Hiruzen e ele ainda arrumou um acordo de paz para parar outra guerra ninja. Isso sem falar do Mugino, já que foi revelado no último episódio de Boruto que esse personagem teve a vida salva e mudada pelo Hiruzen, provando que ele é sim um cara digno, amoroso e que foi um Hokage muito importante e uma referência dentro da Aldeia da Folha. Tanto é que o Mugino tem Bolsonaro seria o Kakashi, isso sim. E também tem o fator Kakashi. Nós sabemos que esse personagem sofreu demais, perdeu muita coisa, e quando ele era da Anbu, ele estava extremamente frio, porque já não tinha mais com quem se preocupar, ele já não tinha mais nenhum amigo próximo a ele praticamente. E Hiruzen foi o responsável por clarear o coração dele. Kakashi chegou até a receber uma oferta do Danzo, e se aceitasse, esse personagem calmo, simpático, levemente engraçado, a gente não iria conhecer hoje em dia. Poderia ser alguém totalmente errado e talvez até um traidor da Aldeia da Folha. E o responsável por notar essa mudança de comportamento no Kakashi foi o Hiruzen. Então foi ele quem mudou o moleque. E foi por isso que o Kakashi um dia veio a ser o sensei do time 7. Se ele não tivesse sido sensei, Naruto nunca saberia o Rasen Shuriken, Sasuke não saberia o Chidori. Então Hiruzen teve por tabela muita influência positiva aí também. Então pra mim o único grande erro do Hiruzen que chega a ser tosco foi a sua impunidade com o Danzo. Eles cresceram juntos, eram amigos, a gente sabe muito bem disso. Mas com o passar do tempo, Danzo nutriu uma inveja absurda, começou a querer ser maior que o Hiruzen em tudo. E quando o Hiruzen se tornou Hokage, que teve spoiler? A Anbu... Ô gente, isso daqui ó, é spoiler? Só pra eu saber? Não, é que assim, se tiver spoiler no vídeo, ele é automaticamente desqualificado, tá ligado? Porque não dá, né, mano? Spoiler não tem condição. Isso sem falar do Mugino. Mugino, não vou nem ver então. Mudar, porque ele era um cara muito bondoso, Hiruzen era um cara muito benevolente, e por isso ele sempre foi poupando o seu ex-amigo, e isso causou muitos problemas no futuro. Eu vi ali, então, mas não entendi direito. Erro dele, ter sido um frouxo. Não lembro daquele moleque, não. Que não teve pulso firme com o Danzo, deixando a antiga amizade superar o seu dever como Hokage. Mas e aí, pra vocês, Hiruzen foi tão ruim assim? Qual é a opinião de vocês? Na minha opinião, Hiruzen pode sim ter sido o pior Hokage de todos, porque em comparação aos feitos de outros Hokages, ele não teve tanta estabilidade assim, mas isso não faz dele um Hokage horrível, só o pior entre os melhores. Então, qual a opinião de vocês? Comentem aí, comentem sugestões para mais vídeos, se inscrevam no canal, ativem os... Mano, discordo das besteiras que o moleque falou, mas ao mesmo tempo o vídeo foi bom. Vão lá deixar o like. Pô, o cara tá trabalhando, né? Eu acho legal ter diálogo. Deixa um comentário escrito entendo. E vão dar uma força pro camaradinha que tá começando pelo jeito. E o canal não é ruim não, o canal é bom. Novo canal, passaram nesse canal, ignora esse vídeo. Ué, que bosta de vídeos é esse?
Eu me tornei tudo aquilo que você abomina. Bato de frente, eu não sou só uma vítima. Não vou ser mais escravo, eu sou contra o Estado. Eu sou o próprio colapso do seu crânio fraco. Eu sou a favor do cidadão armado. Eu odeio ver peixe subindo em galho. Eu sou contra cotas, Petrobras é nossa. Então por que o combustível aqui é o mais caro?